Fala galera, eu sou o Vitor Gonçalves, sejam bem-vindos ao Terapia Nerd e eu sempre quis ser o Jaspion. Eu sou a Tayana Brider e eu só queria saber por que o Mia não Mia. Agora o momento nostalgia, senhoras e senhores, aqui no Terapia Nerd. E se você não entendeu a referência do Mia, tá na hora de reassistir o Jaspion, né? Sim! Pois é, e pra alguns é a primeira vez que assiste o Jaspion, né, dona Tayana? É verdade, eu tenho que confessar. Pois é. Eu não assisti Jaspion quando eu era criança. Mas só assistiu agora. E adorei. Cara, Jaspion é muito legal. É muito legal. Eu já conheci o Jaspion, assim, de nome e de roupa. De roupa? Eu conheci a roupa do Jaspion. Ah, sim. Na Comic Con. A gente foi na Comic Con e tava lá, né? Não, mas traje. antes disso eu já sabia como é que era a roupa do Jaspion. Mas, assim, assistir mesmo, né? Foi só agora. Acho que o Jaspion é um símbolo, né? A gente ainda não tá falando aqui do personagem, mas é um símbolo do Tokusatsu. Essa visão de super-herói que se transforma. E são super-heróis não desenhos, né? Uhum. Mas sim... Live action. No formato live É, action. que hoje a gente fala assim, chique. Exatamente. E que se transformam, seja com o uso de algum equipamento, algum poder, alguma coisa do tipo. E que tem a sua origem japonesa. Então, meus amigos, década de 80 traz ali uma sequência de tokusatsus, né? O Jaspion não é o primeiro, tem muitos outros. Tem o Charivan, eu adoro o Charivan. Jiraiya. Jiraiya, tem vários. O que classifica algo um pouco talvez diferente do Jiraiya pro Jaspion, né? E Charivan, por exemplo, Giban e outros, é o fato dele se transformar num super-herói que usa uma armadura de metal. A simbologia é essa. Então, por isso a gente chama essa categoria o Metal Hero. Tem vários da década aí de 80 e também 90. E esse tipo de entretenimento viralizou no mundo, né? Impressionante. Uhum. Tanto que até refizeram alguns tokusatsu aí mais recentes. Não o Jaspion, infelizmente. Você tava falando, né? Tanto ficou popular que ele teve vinil, né? Vinil. E foi uma febre esse negócio, gente. Eu me lembro, confidenciar isso aqui a vocês, tá? Aliás, antes de confidenciar, o vinil, ele é tão legal porque a trilha sonora do Jaspion, ela marcou a época. Quem aí não lembra do Cara Tossiu? O Cara Tossiu, que teve um meme, né? Que sacanearam com a música, sempre tudo em japonês. Acho que tem um episódio que eles meteram uma música em inglês lá, se eu não tô enganado. Eu acho que teve. Mas, enfim, fizeram um meme sacaneando a música e tal, mas enfim. E eu agora, sempre que vejo o Jaspion, quando toca a música, eu só ouço o Cara Tossiu. É muito bom. E aí fizeram o vinil. E a confidência, eu sempre quis o vinil do Jaspion e nunca encontrava. Eu tenho a vontade de ter esse vinil até hoje. Acho que eu vou procurar. Acho que eu vou comprar, amor. Posso? Não. Hadouken! Não, que hoje deve ser muito caro. Oh, Galaxy! Mas vamos lá, meus amigos, esse episódio nostálgico. E eu já tenho uma provocação pra quem não lembra ou até mesmo lembra do Jaspion. Cara, é uma sequência que, apesar de ter uma narrativa que ele tem que enfrentar no fim o Satangos, né? O seu grande Que vilão. ódio desse Satangos. Ah, ele é um pé no saco, né? Na verdade, Ele é um bucha. Ele é um bucha total. Mas por que é um bucha pra você? Porque ele aparece, aí todo mundo, Satangos. Esse é o Nossa, grande Satangos. poderoso. E aí muito. tem aquela vozinha do narrador, É, né? não, ai, gente, isso eu adoro. Eu adoro isso nos programas dessa década de 80, porque eles tinham a necessidade de explicar as coisas para quem tá assistindo. Muito bom. Isso é sensacional. Toda vez que o Satangos aparece, o narrador fala quem é o Satangos. Tipo, você já viu o primeiro episódio já? Você já sabe quem é o Satangos. Aí no episódio 40 ele tá explicando Ele quem é o ainda tá Satangos. explicando quem é o Satangos. O poderoso Satangos tem a habilidade de enfurecer os animais e transformá-los em criaturas incontroláveis. Toda hora ele tem que explicar isso. Toda vez que o Satangos aparece. É incrível. E se aparecer mais de uma vez no episódio, ele vai falar mais de uma vez. É verdade. Pra você gravar quem é o Satangos. Por quê? Porque ele chega, né, todo poderoso, vai lá, joga um raiozinho no monstro, Enfurece. pro monstro ficar,
ficar, né, com raiva e vai embora. Aí vai embora, é verdade. Ele é um cagão. Ele nunca tá na Ele não disposição de luta. lutar. Mas vamos falar do Jaspion. É, que é mais importante. O Jaspion. E mais legal. Cara, o Jaspion O Jasper é muito ele legal. é muito, mas eu quero ser amigo dele. Eu também. O Jaspion, ele tem uma característica de preservar um momento junior dentro dele, um momento kids. Kid. Ele é uma criança, tem uma criança interior num ali. corpo de adulto. E é muito legal ver o quanto ele sacaneia tudo, ele brinca, mas ele não deixa de lado o seu compromisso. Sabe quem ele me lembra muito? Só que ao mesmo tempo ele é muito diferente? É o Goku. Ih, olha só, voltou o Goku aqui! Ué! Agora vamos falar bem do Goku, finalmente. Mais ou menos, tá? Não, então, o que ele me lembra do Goku? Essa personalidade, assim, positiva, essa ingenuidade, esse bom humor. Você tinha falado que o Goku não é ingênuo. Não! Eu falei com a maior voz de criança, né? Assim, não foi isso! Poxa, mãe! Não, mas assim, que eu falei que ele tem uma ingenuidade. Peraí. Não acredito que em todos os momentos sim. ele seja ingênuo. Galera que não sabe o que está acontecendo aqui, vá lá no Assiste o primeiro primeiro. episódio do Terapia Nerd. Isso Aí aí. você vai entender. É isso aí. Mas então ele me lembra, né, esse bom humor, assim, essa positividade do Goku, que tem essa coisa meio criança, mas diferente do Goku. O propósito do Jaspion, de fato, é salvar a Terra. Cara, o Jaspion, ele é incrível. E isso tá, assim, em todos os... Ele tem osso? Que eu ia falar que isso tá em todos os ossos dele, assim, é visceral. Tá nele lá, vai. Entendeu? Tá nele lá. É visceral. É isso que ele quer e é isso que ele faz e ele quer salvar a todos. Inclusive árvore. Inclusive Doguinhos. Doguinhos. Ele salva doguinhos. Ele salva árvores. Ele quer salvar a tudo e a todos. E o Jaspion, essa humanidade, esse coração grande, né? Que ele tem, aliado a esse compromisso de constantemente salvar, ele, de fato, a gente tem falado aqui de alguns personagens, alguns heróis, que de alguma forma enfrentam sem titubear. Mas a gente falou isso da Mulher Maravilha, Isso, né? do Falou Neo. do Neo. E ele também tem essa característica. Ele não tem medo. De né? nada. Ele não tem medo de nada. Nada. Qualquer parada que aparece na frente, ele vai pra dentro. Que aparecer na frente dele, ele já tá lá sacando a espada, já tá... Só que tem um detalhe, eu sinto nele, assim, uma autoconfiança tão grande que ele vai pra luta, ele vai determinado, sabendo que ele vai vencer, cara. Eu vou vencer essa parada, porque eu sinto leveza. Talvez pelos movimentos. Aliás, um parênteses, o Jaspion ficou muito famoso porque foi, na época, né, 1985. Aliás, 1985 Melhor ano do mundo! Fala aí por quê. É porque eu nasci. Olha aí, tá vendo? E é o ano que Ahá trouxe... Take On Me. Take On Me. Ahá, pra quem não sabe aí, galera, é uma banda que a gente ama, mas enfim. Não, é o melhor ano, gente. É só procurar aí 85. O que teve em 85? Só coisa boa. Vamos falar de Jaspion. Também teve Jaspion. Não, só coisa boa. Cara, o Jaspion ficou destacado na sua época. De novo, não foi o primeiro Metal Hero, Tokusatsu Metal Hero, mas ele se tornou muito famoso por conta também das acrobacias. Foi uma série que teve uma preocupação com acrobacias de luta muito superiores. Coreografadas. Coreografadas. E pra quem não sabe, o ator que fez o Jaspion, ele era dublê, né? Ele era dublê de outros, inclusive... Do próprio Jaspion. Do próprio Jaspion ali, né? Outros personagens ali do próprio Jaspion. Aliás, você já reparou como eles falam Jaspion? Jaspion. É Pion. Pion. Esse Pion aí é um negócio sensacional também, né? Você sabe que a gente conversou outro dia sobre o que aconteceu com o ator, né? Você lembra do que aconteceu com o ator que eu te falei? Ah, não lembro. Ele, depois do Jaspion, ele encerrou a sua carreira como ator dublê, né? E ele se tornou instrutor de mergulho. Hoje, verdade. aos 58, acho que 58. Ele Olha, tem 58 gente, anos. você pode mergulhar com Jaspion. Ele hoje tem, 58, quase 60 anos, acho que algo do tipo. E ele se tornou instrutor de mergulho, cara. Interessante. Faz sentido, porque o Jaspion gosta de bichinhos. Olha, é verdade, né? Vamos falar da Mia. É Mia, é Mio? Eu não lembro. É Mia. A Mia é um bichinho. É o pet. Virou um pet, né? Pra quem não lembra da Mia, aquele bichinho grande com aquele... Ela fala assim. E não fala Mia, né? Fala Não, Mia. fala Mi. Pois é, por que a Mia não fala Mia?
Isso Ou é meio ela estranho. mia, igual um gato. Eu não sei. Não, ela só fala mi. Mas ela é fofinha, né? Falando Mia. Tirando aqueles espinhos estranhos que Ela é tem, meio esquisita, né? é meio estranho mesmo. Mas é o pet. Mas, ó, o Jaspion tem uma coisa muito humana, talvez pela sua criação também. Você comparou, que foi interessante isso, a gente não combinou, e você comparou a visão do Jaspion, essa infantilidade, essa inocência em alguns momentos, com o Goku. E o Goku caiu na Terra e foi criado por um senhor que acabou sendo intitulado como seu avô e que ensinou pureza. Ambos têm a mesma história. O Jaspion caiu lá no planeta, o Edin, né? Cuidou dele. Sim, cuidou dele. E, inclusive, cuidou dele, mas a gente repara no seriado, né, que o Edin, ele não tem comportamentos e uma postura parental. Ele tem um comportamento de mestre, né? Verdade. Então, assim como o Goku, né, que desde criança era treinado, né, tinha mestres, não tinha pais, o Jaspion também. E aí que a gente vê uma coisa interessante, que muitas vezes dentro, né, da psicologia, a gente fala sobre a questão do ambiente, né? O quanto isso influencia, o quanto a nossa história, quando a gente é criança, influencia no nossa personalidade, nos nossos comportamentos. E aqui a gente vê dois personagens que tiveram a mesma história, mas caminhos diferentes. Exatamente. Eu acho muito legal esse papel de guia que ele teve, né? Que o Edin exerceu pro Jaspion, e a todo momento, mesmo mais à frente, quando você vai vendo desenrolar dos episódios, o Edin, ele faz parte do jogo. Tem um episódio ali, mais chegando pela metade do Jaspion, que o Edin vai pra porrada também. Ele enfrenta o Satangos, né? Ali no meio, uma das primeiras vezes que ele enfrenta o Satangos, ele não foge da luta também, né? Acho que também tem uma questão de ser exemplo pro próprio Jaspion, que não foge, né? Que enfrenta. Mas eu acho muito legal essa inocência, essa pureza que ele preserva, essa coisa de brincar e de proteger. Isso também, eu acho que é uma fraqueza dele, porque ele tem uma imaturidade, né, muito clara, e ele acaba se expondo muitas vezes Ele exagera. por conta dessa imaturidade. Mas tu lembra de algum episódio específico? Ah, não lembro alguma coisa específica, mas eu sei que assim, justamente ele não obedece regras, ou alguém fala pra ele, como é que é o nome da robô? É a Annie. A Annie fala assim, não vamos sair agora, vamos pensar num plano. Ele simplesmente, falou isso, então vou fazer o contrário, tipo, sabe? Uma coisa de criança, bem de criança mesmo, né? Ele é teimosinho do jeito dele. Não, eu vou fazer o que eu quero. E sai e se expõe, né? Eu acho que isso é uma tendência, uma característica, mas eu não me lembro aqui da gente assistindo e ver uma coisa que fosse realmente tipo eu acho Goku, que é inconsequente, sabe? Num nível muito grande. É porque o Jaspion acaba sempre vencendo. E eu acho que não tem uma coisa tão proporcional, apesar deles falarem, né, que de fato a Terra está em perigo, o universo está em perigo. Eu acho que pro Jaspion, assim, a diferença entre o Dragon Ball e o Jaspion, que no programa do Jaspion, a gente não consegue ter uma noção clara dessa dimensão de que de fato é. Porque a gente vê aqueles carinhas lá fantasiados lutando com o Jaspion, o Satangos que chega e sai, e a gente não tem vai embora. Satangos é muito tosco, cara, na boa. Chega e vai embora, é o grande vilão todo poderoso, chega e vai embora. Então a gente não tem essa noção clara de que a Terra de fato está em perigo muito grande. Que eu acho que no Dragon Ball eles deixam isso mais claro, mais evidente. Pela narrativa como é construída, né? Pela história. E na época também, vamos falar de Jaspion, a parada era meio tosca, né? Olhando hoje... É uma fórmula que na época não era repetida, tosca. Que foi repetida em várias outras coisas, né? Tipo Power Rangers e isso eu ia falar, vários Power outros. Rangers tá aí. Mas que é aquela coisinha. Eles estão lá se divertindo, talvez. O Jaspion tem vários episódios que eles estão lá, né? Numa vida boa, beleza. Tomando sorvetinho. É Henri, o nome da menina, né? Aí eles estão lá tomando sorvete, tá? O Android tomando sorvete, né? E aí, beleza, estão lá. Aí, de repente, aparece um monstro. Aí, de repente, o Jaspion tem que enfrentar. Ele vê que não é suficiente enfrentar sem a sua armadura. Ele se transforma. E aí, o bicho fica grande porque aparece o Satangos e solta o raiozinho dele lá, enfurecedor. E vai embora. Sei lá, vai dormir, não sei o que ele vai fazer. Aí vem o Daileon, né? Daileon. Cara, Daileon é sensacional. Um dos melhores robôs de todos, né? Cara, assim.
Aí o Dylion chega, o Dylion dá um sacode no monstro, ele, pô, esculacha geral, ele é um exímio lutador, o cara vestido por baixo daquela armadura ali é sensacional, daquela roupa ali. Aí ele vai lá, destrói o monstro e acabou, e fica tudo em paz, né? Isso é uma fórmula, e é uma fórmula... Se repete em todos os episódios. Exato. E aí chega um momento que você realmente fica com uma sensação de que não tem um perigo maior. Depois a história começa a ficar mais interessante quando aparece o papo do pássaro do ovo dourado, né? O pássaro dourado, que tem o ovo do bebê lá, não sei o quê. Enfim, aí depois a galera tem que assistir pra lembrar desses pedaços, mas que é onde se encontra a resolução pra enfrentar e vencer o Satangos. Mas assim, é uma formulinha repetida e enxuta, simples, que prendeu a galera. Dá certo. Dá Tanto muito certo. que é repetida aí em vários outros. Exatamente. Você falou do Power Rangers. É porque Power Rangers foi inspirado já numa outra coisa, né? O Jaspion era... Mas a gente vê muita referência. Não, total, mas assim, na época, tinha outras coisas, até mesmo antes do Jaspion, que influenciaram Power Rangers. Por exemplo, Go-Go 5. Lembra disso? Você não lembra disso, eu acho. Não. Go-Go 5. Cara, era uma parada, era um Power Rangers que a galera usava umas fitas. Imagina a fita de ginástica artística. Eu ia falar que eu era muito nova pra assistir isso, mas eu já revelei minha idade. É verdade. Não, mas acho que Go-Go 5 é antes disso, tá? Então tá certo. Eu também não vi ali naquele momento. Eu vi na década de 90, porque reprisava toda hora em canais. SBT. Não. Não era na SBT, não. Era na Record. Mas, enfim, a parada lá tinha Go-Go 5, teve o Flashman. Porra, Flashman é sensacional, cara. Se você assistiu o Flashman, você sinta essa nostalgia nesse momento. E aí teve o Changeman. Tudo isso foi inspirando, que eram 5 heróis, cores diferentes, né? O vermelho, o azul, o amarelo, o preto. Normalmente o vermelho era o líder. Sempre, né? O vermelho é o líder. Era o líder. E isso se reprisou nos Power Rangers e qualquer outra coisa que veio depois. Porque o Power Rangers foi uma versão americana. É verdade, isso é uma pergunta interessante. Nunca me fiz. Quer dizer, eu já me fiz, mas eu ignorei logo depois. Porque não quer pensar, quer evitar a fadiga. Vamos evitar a fadiga. Pô, vamos fazer uma análise do Chaves? Pode ser uma boa, né? Oh, Galaxy! Mas então, o Jaspion teve sim influência, né? Incrível em vários aspectos na sua época. E a gente trouxe aqui por uma questão nostálgica, né? Quando a gente decidiu falar do Jaspion, foi assistir, tem uma coisa interessante, porque por conta dessa reprise toda do que é a formulinha do Jaspion, cara, o que a gente pode falar dele? E aí vem um ponto que vale resgatar, que são as suas origens. Acho que é legal a gente explorar isso. Ele caiu lá no planeta do Edin, né? E aí, será que a falta de pais... Eu sei que o Edin teve uma característica, né? Uma função. Mas a falta de ter os pais na condição, né? Que poderia ter sido. O quanto isso moldou, influenciou. Quanto isso direcionou algumas coisas. A coisa de salvar pessoas, salvar a humanidade. Mas ele é muito protetor. Ele quer salvar tudo, é o que você falou, né? Quer salvar ele não tudo. teve as pessoas que teoricamente existem pra fazer o zelo, né? A proteção. Nos proteger, que são pais. Ele não teve. Ele teve um mestre que foi um pouco de tudo ali. Mas ele reprisa tanto isso. Porque não mostra como o Edin cuidou no detalhe, né? Sim. Mas justamente. ele cuida tanto das pessoas que estão com ele, né? Eu acho que justamente uma tentativa de resgate desse sentimento de proteção. E você vê que quando tem algum caso envolvendo criança, é muito mais forte pra ele esse sentimento de proteção. É verdade. Né? Então eu acho que é justamente essa tentativa de resgatar esse sentimento. A gente não tem aqui como fazer uma assunção disso sendo consciente ou inconsciente. Sim. Acho que a gente percebe. A gente percebe. E o Jaspion, a série, tem muitos casos que o monstro captura crianças, né? Isso. Talvez pra evidenciar essa necessidade. Essa característica. E talvez isso seja uma necessidade dele, que ele não seja falado isso no programa, mas essa necessidade de ser para crianças o que talvez ele não teve. Mas ainda assim, tem uma outra relação que eu acho bastante curiosa, que é a relação dele com a Anri, a sua fiel parceira, que é... Robô, que é um androide, né? Mas ela é diferente de coisas como referências de Power Rangers. O Alpha, lá dos Power Rangers, é um robô, né? Corpo de robô. Ela é robô com aparência humana. Ela é um androide, né? É. Tanto que come sorvete. Como? Não sei. Sensacional.
A Anri, além desse papo dela tomar o sorvete lá e ter uma característica muito semelhante, ela é um ser humano em termos de fisionomia, corpo e tudo? E de comportamento também. Ah, é verdade. E aparentemente de fisiologia também, né? Por causa do sorvete. Eu não consigo imaginar. Bom, enfim, deixa isso pra lá. Mas a questão é a seguinte: tem algumas insinuações de uma aproximação emocional ali do Jaspion e da Anri. Na verdade, fica nítido uma relação emocional. Ele sempre brinca Sim. com ela. Ela trava, às vezes, né? Isso é muito engraçado porque isso me lembra muito aquele joguinho do pinball. Lembra do pinball? Que às vezes dava tilt, aí tu tinha que bater na máquina do lado pra ela voltar a funcionar. Os videogames da época que quando travavam, esquentavam, tu tinha que desligar e esperar. Ela tem uma representação disso. O robô Todos daquela época. macetezinhos pra voltar a funcionar, né? Soprar fita. Exato. E ela, quando dá tilt às vezes, cara, tem uma parte que ele pega, ela tá assim com a perna pro alto, ele abre a sola do sapato e mete uma lanterna, uma chave ali, encosta e volta a funcionar. E ele chama toda ela, porra, esse robô idiota, né? Mas não é isso. Esse não é o sentimento real dele, né? Você vê que tem ali no ar ali um interesse dos dois. E é engraçado isso, que... Robô safadinha. Olha só, tá trazendo aí uma parada, e dá pra fazer uma... Deixa eu ficar quieto. Mas enfim, essa questão dela e dele é interessante porque, aparentemente, ambos não tinham conhecido nada diferente do que eles depois vieram na Terra viver. Então, conhecer outros seres humanos, entender essa realidade, não tinha tido isso previamente. Era o Edin e, sei lá, monstros, né? Criaturas, ou talvez até mesmo a solidão ali, o isolamento. E toda a relação de treinamentos do Jaspion. Mas aquele contato com o humano, essa realidade, eles foram ter já no desenrolar. Ele já adulto, né? Já sendo o Jaspion, o herói. E aí você vê uma crescente de aproximação entre eles, que pode insinuar um relacionamento não apenas afetuoso, mas um relacionamento amoroso. Né? Me passa essa sensação em alguns instantes. Você vê cada vez mais eles humanizados, né? Exato. Talvez seja uma característica do povo, nosso povo, de fato. Nós somos criaturas dotadas de emoções, predominantemente emocionais, né? Olhando pela ótica da neurociência, a gente toma decisões fundamentalmente, na maior parte do tempo, por emoções. E isso muitas vezes leva até o arrependimento. Mas no fim das contas, eles, em contato com criaturas emocionais, eles acabam despertando mais ainda isso. Suas próprias emoções. Suas próprias emoções. E acho que isso muito mais pra própria Anri, né? Que é um androide. O Jaspion, ele foi criado pela Edin. Teve toda uma questão de cuidado, né? Mas acho que a Anri ainda teve o fato de ser androide. Tudo bem. Pode ter sido programada pra ter aquelas condições, emoções, né? E comportamentos humanos. Mas você vê que ela descobre muitas coisas. Ela vai, né? Ao longo dos episódios, ao longo do contato, né, com coisas humanas, ela vai despertando. Você vê que aquilo foi despertado naquele momento, que não era uma coisa programada. E tem esse episódio, curiosamente, do sorvete, a primeira vez que ela toma sorvete, que é o final de um episódio ou é o início, agora eu não me lembro. Mas o Jaspion, ela fala com o Jaspion, assim, tipo, a menos de um palmo de distância do rosto, né? E aí eu me lembro claramente de olhar aquela cena e falar, tá rolando uma parada aí. Vai rolar um beijinho. Vai rolar. Mas é muito legal a construção dos relacionamentos diversos. Então tem uma questão da diversidade. Jaspion com monstros, Jaspion com árvore, Jaspion com o bichinho que é o pet deles lá, Jaspion com androide, Jaspion com o Edin, Jaspion com a humanidade, Jaspion com o cachorrinho. Ele é um centro de diversidade, né? Sim. Eu acho muito maneiro isso. Sabe uma coisa que eu acho sensacional no Jaspion? É que tem vários monstros, né? Tipo, a Mia, né, que a gente falou, ela é um monstrinho. Tudo bem que ela é pet, mas ela é um monstrinho. E tem vários monstros que aparecem. E, cara, as pessoas aqui da Terra, tranquilonas. Tipo, é normal. De boa, com os monstrinhos ali do lado. Tipo, não é nada demais. Já tem um monstro ali tomando sorvete. Ai, que fofo. É verdade. Cara, como assim? Acho que isso é uma representação, hein? Do quanto nós somos monstros? Olha. Eita. E nos identificamos. Ferrou. Acho que a gente vai ter que gravar outro episódio, porque não vai dar tempo de falar sobre isso. Pode ser uma metáfora bem interessante aí. Eu acho que, de fato, tem essa metáfora, porque logo no início, quando Jaspion vem pra Terra, o Edin fala pra ele que a Terra é o terceiro planeta do Sistema Solar, que é conhecido como a Terra dos Monstros. É verdade. E o narrador fala isso mais de uma vez. Mais de uma vez. Aquele narrador, o cara oficial do episódio que fala assim, ele fala isso. E aí eles relatam, no momento que o Edin conta pro Jaspion, explicando por que a Terra é a Terra dos Monstros, ele faz a relação com os dinossauros.
Mas pra tentar, talvez, justificar essa coisa dos monstros. Mas, mais que, uma na vez... verdade, os dinossauros não estão aqui há quanto tempo? Mais uma vez, pra justificar, né? Encontra uma brecha, mas tem uma cutucada ali, né? Tem, com certeza. E tem um momento no Tanto Jaspion... que uma coisa que fica muito clara em vários episódios do Jaspion é o quanto os seres humanos fazem mal para o meio ambiente. É verdade. Tem uma crítica grande. Tem uma crítica bem forte nisso. Tal como tem um momento que eles falam que a tecnologia é algo inevitável. Eles fazem essa previsão. O século XXI é o século do caos promovido pela tecnologia. Eles falam isso. Exatamente. E é bem maneiro a gente hoje olhar pra essa situação. 2020 e o negócio é de 1985, né? De 85 a 86 foi o tempo que durou o Jaspion, com 50 e tantos episódios. Quando você pensa que em 2020 a gente tá falando de mundo VUCA, mundo Bunny, tempos pós-normais e esse monte de expressões marqueteiras pra vender consultoria. E a tecnologia mais do que invadiu a nossa vida, né? Hoje a gente não vive sem ela. É verdade. Eu brinco muito que, por exemplo, um smartphone, que talvez seja o canal pelo qual muitas pessoas estejam escutando a gente agora, né, seja o veículo pra permitir esse contato, talvez seja um órgão pra muita gente. Um órgão do corpo. Sim. Né? Você não anda sem, ó. Tá dentro de casa, o telefone tá dentro do bolso. Você esquece, vai pra rua e se lembra que esqueceu, fala, porra, volta. Tem umas mensagens bem legais ali no Jaspion. Oh, Galaxy. E a gente chega aqui no momento do Terapia Nerd que, se for pensar por algo que a gente falou nesse episódio, que foi diversidade, a gente falou sobre alguns universos, universo de anime, universo de filme, de ficção, nesse caso mais cultura pop, a gente falou de filme de super-herói clássico, né? E passando agora por Metal Hero, né? Os saudosos Metal Heroes. Tem muita coisa ainda por vir, mas pra já deixar aquele encaminhamento e você não perder nada do que tá por vir, siga a gente nas redes sociais, acompanhe a gente lá no Instagram, onde você encontra a gente no @terapianerdpodcast lá no Instagram e no Twitter Terapia Nerd. Então fica de olho nas nossas redes sociais pra descobrir qual vai ser o nosso próximo episódio. E eu garanto que vai ter vilão na área. Olha só, mas de qual universo? Aí vai ter que entrar lá no Instagram e no Twitter pra descobrir. Não vou dar spoiler. Muito bom. Então, galera, a gente se vê no próximo episódio. Tchau! Tchau.